Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Não esqueça de conferir aqui na descrição desse vídeo todos os detalhes das nossas assistências espirituais, cursos, vibrações e atividades online. Aproveite e já se inscreva em nosso canal, aperte no sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos que estaremos publicando por aqui. Sai vídeo novo 4 vezes por semana. É muito conteúdo para a gente apreciar junto. Então, antes de refletirmos sobre o tema de hoje, vamos juntos preparar aquele recipiente com água que será magnetizado ao final de nossa conversa. E juntos, vamos nos preparar, fechando os nossos olhos e tranquilizando o nosso corpo, respirando de forma mais tranquila e serena para que possamos nos acalmar. Vamos sentindo cada vez mais o ambiente também ao nosso redor se tranquilizando e sentindo também a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que mais uma vez se aproxima, se faz presente, este irmão que nos assiste, que nos ajuda, que nos protege. Com ele também nos ligamos aos demais benfeitores espirituais que igualmente cuidam da gente, aonde quer que estejamos. E é com essa família espiritual que juntos nos unimos em pensamento para que possamos nos elevar até a luz azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Com Maria, sentimos o seu toque delicado em nosso coração, a sua energia meiga, carinhosa, e é contigo, mãezinha, que nos elevamos até Jesus, nosso irmão, nosso amigo e nosso mestre. Diante de ti, Jesus, agradecemos mais uma vez por todas as bênçãos que derrama sobre nós, pelos cuidados que tem para conosco enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, irmão, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde novamente agradecemos pela nossa vida, por tudo aquilo que temos e somos. E juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos aproveitar essa oportunidade para juntos refletir um pouquinho sobre a parábola mais famosa dentre as parábolas rurais que Jesus usou para nos ensinar a boa nova. Sim, estamos falando dela, a parábola do semeador. Vamos inicialmente ler essa parábola transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo, trazida originalmente dos 3 evangelhos canônicos de Mateus, Marcos e Lucas. Essa parábola está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Vamos lá. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo:
Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sob os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então essa é a parábola do semeador que Jesus nos ensina. É interessante notar aqui a primeira observação dessa parábola, de que o foco dela, de que realmente ali a lição não é a semente. A semente aqui exerce o papel dos ensinamentos de Deus. Os ensinamentos da natureza para com os homens. São as dádivas que o Pai Criador nos concede, desde os tempos do início da humanidade, pouco a pouco, através das revelações. Podemos resumir que as revelações principais se estabelecem em 3 eras. Inicialmente Moisés, com as suas leis, para com aquele povo mais bárbaro, aquele povo menos inteligente, muito mais impulsivo, aquele povo rústico, primitivo, que ainda não estava pronto para aprender as leis de amor, por exemplo. Por isso que Moisés lhes ensina o olho por olho e o dente por dente. A segunda revelação, aí sim, com os homens um pouco mais amadurecidos, um pouco mais abertos, um pouco mais dotados de compaixão, mesmo que seja um pouquinho mesmo, já estavam prontos para receber a segunda revelação de Jesus. A revelação do lei do amor, a revelação do bem ao próximo, do amai os inimigos e assim por diante. A terceira revelação se dá pelo Consolador prometido pelo próprio Jesus, que se faz não só na doutrina espírita, mas por todas as comunicações dos espíritos, desde aquelas de fenômenos até aquelas tratadas com o estudo, com a minuciosidade, com o detalhe que mereciam, tal como Kardec o fez. Então, através dessas 3 revelações, nós vemos aí um amadurecimento dos homens, mesmo que ligeiro, e as próprias lições, os próprios ensinamentos que Moisés, Jesus e os Espíritos nos trazem, eles também vão amadurecendo, eles também vão evoluindo. Porém, não perdem a essência, que é a essência do amor, a essência do bem. Então a semente aqui na parábola são justamente essas revelações, aquelas que numa simbologia, tal como na mão do semeador, caem do alto sobre a terra. Nós não podemos esquecer também que desde a semente até o fruto existe uma árvore. Essa árvore, ela somente é erguida em toda a sua complexa estrutura quando há justamente um terreno. E o que nós enxergamos ali numa árvore? Normalmente um tronco forte, que aguenta as mais severas tempestades e se mantém de pé. Seus galhos, que servem justamente como os alicerces para as folhas e os frutos. E invisível aos nossos olhos estão as raízes, estruturas grandiosas que podem chegar aí a um tamanho tremendo, que justamente estruturam o que está em cima. Então aí já tem uma simbologia muito interessante. Raízes fortes produzem troncos fortes, que por sinal produzem árvores e frutos fortes. Será que a semente, ela muda, além, claro, do amadurecimento das revelações que abordamos? Não, porque ela sempre traz os ensinamentos do alto, os ensinamentos de Deus, as bênçãos, a luz do Criador está presente na semente.
E assim como uma pequena semente na lavoura, ela tem um poder imenso de gerar diversos frutos, a semente de Deus realmente tem o poder de transformar as suas criaturas, transformar o mundo. Mas para que isso aconteça, o foco da parábola, o foco da história, aí sim tem que ser adequado. E o foco da parábola do semeador, se não é na semente, se não é no fruto, se não é na árvore, é no terreno. Que terreno que irá receber aquela semente? Que terreno irá dar possibilidade da semente se desenvolver suas raízes, seu tronco, até chegar ao fruto? Jesus aqui destaca alguns tipos desses terrenos. E aqui é algo interessante também a nós nos apegarmos, porque Jesus elaborou as suas parábolas contendo os ensinamentos da Boa Nova, porque ele não podia ensinar diretamente. Não podia, porque a mentalidade da época, embora um pouco mais madura do que a época de Moisés, ainda estava muito bruta, muito fechada, para simplesmente receber ensinamentos do amai os vossos inimigos. Então, por isso que Jesus desenvolveu diversas parábolas para, por meio delas, para por meio dessas histórias morais, para por meio dessas alusões, os ensinamentos pudessem ser justamente interpretados e pudessem ser aprendidos. E é fácil hoje em dia, em pleno século XXI, nós justamente entendermos o porquê Jesus seguiu esta linha de raciocínio, essa linha de aprendizado. Porque até hoje se discute justamente as parábolas. Mais de 2000 anos depois dos ensinamentos que ele nos deu, muitos de nós ainda caem no erro de interpretá-las erradas, de não colher todo o potencial que as parábolas têm de nos ensinar algo novo. Imagina para os nossos antepassados. Pois bem, voltando à parábola do semeador especificadamente, quais são os tipos de terreno que Jesus destaca? Naquela época, na época em que Jesus estava entre nós, o tipo de agricultura era totalmente diferente daquela realizada hoje. Não só pela ausência de novas técnicas e tecnologia que hoje os agricultores usufruem, mas também pelo método. Antigamente, quando era feita uma colheita, a terra ainda estava ali espelhando justamente a maneira como o homem colhia os seus alimentos. A semente já era jogada e depois ela era arada, era preparada para uma vindoura colheita. Hoje em dia, primeiro o terreno ele é preparado, a terra toda é preparada para depois a semente ser ali depositada pelo agricultor. Essa é uma maneira, obviamente, mais fácil de fazê-la florescer. E Jesus aproveita justamente desse costume da época para exemplificar os tipos de terreno. Primeiro ele destaca aquelas sementes que caem pela estrada, ou seja, no caminho para a terra. Nós podemos facilmente deduzir que são aquelas pessoas que vão a um evento religioso, seja no centro espírita, seja no catolicismo, nos evangélicos, em outras religiões, apenas para cumprir uma agenda, cumprir um compromisso. Ou sendo levadas por outras pessoas, ou ali justamente para dizer que frequentam uma determinada religião. Ou seja, a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro, e quando nós saímos, a pessoa sai do seu compromisso, retoma a sua rotina natural e as palavras permanecem lá na igreja, permanecem no centro, permanecem no terreiro. Essas são as alusões que Jesus faz para as aves que vêm e comem as sementes. Ou seja, quando nós não nos preocupamos o mínimo possível de compenetrar em nosso coração os ensinamentos da Boa Nova, é muito fácil nós nos deixarmos levar pelas aves da vida, ou seja, os compromissos materiais, as ofensas, o egoísmo, o orgulho, o materialismo, porque nós não nos preocupamos nem um pouquinho em criar raízes, por exemplo.
Então é nessa alusão que Jesus usa as aves, ou seja, o desafio do nosso dia a dia, até as pessoas mais ignorantes espiritualmente ao nosso redor, os próprios desencarnados que não estão num grau evolutivo considerável e que nos influenciam para o mal, e assim por diante. É como se fôssemos folhas secas, sem uma morada fixa, ou seja, onde o vento soprar, nós vamos. O segundo tipo aqui que Jesus traz é aquela semente que cai, mas não cai ainda sobre a terra. Ela cai, não é ali assaltada pelas aves, mas o sol, quando chega, acaba inutilizando aquela semente. São aquelas pessoas que ainda mantêm uma agenda, ainda mantêm um compromisso, porém até escutam os ensinamentos, até despertam curiosidades dentro de si para aprender mais, para discutir, para refletir, mas ainda se deixam justamente influenciar pelos eventos do mundo. Quando ocorre uma determinada tragédia, por exemplo, se sensibilizam, duvidam do bem da humanidade, duvidam da existência de Deus, ou seja, deixam para trás tudo aquilo que poderiam tirar mais proveito de aprendizado, de fé, de amadurecimento espiritual, e se convertem simplesmente ao que acontece no mundo. Interessante aqui que Jesus usou o exemplo do sol, porque o sol ele simboliza a vida, mas ele também seca. Ele atende às duas proporções. Então é como se justamente nós saíssemos do nosso compromisso religioso e nos entregássemos ao que acontece no mundo, deixando com que a nossa fé igualmente seque. Olhando apenas o imediatismo, olhando as injustiças dos homens como se elas fossem de Deus. E aí sim, nos deixando nos levar muito mais pelo que nós vemos no mundo pelos nossos olhos carnais do que espirituais. O tipo de terreno na qual Jesus se refere são os espinhos, ou seja, a semente que caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando a semente. Essa é uma alegoria perfeita para o materialismo, ou seja, nós vamos ao centro espírita, nós vamos trazer a religião, ouvimos a palavra, até estudamos, até perguntamos, nos aprofundamos nos estudos, mas na hora em que nos defrontamos com os problemas do mundo, ainda deixamos com que o materialismo, não só presente nos bens materiais, mas também nos sentimentos de orgulho, egocentrismo, vaidade, predomine. Esses são os espinhos. Como nós não encontramos de imediato a razão espiritual, a razão moral, nós nos deixamos levar pelo materialismo. Isso é muito interessante, porque não importa se nós estamos frequentes, seja nas assistências espirituais, seja nas missas, seja nos cultos, nós podemos ali estar em todos os compromissos religiosos, até participar ali de uma rede de voluntariado, de estudos, enfim. Mas quando nós vamos para a vida, ainda há um abismo ao invés de haver uma ponte entre a boa nova e o que o mundo nos oferece para crescermos moralmente. E aqui até cabe um parênteses em relação ao próprio espiritismo, porque muitas pessoas vão ainda ao centro espírita esperando, na expectativa de falarem com os espíritos diretamente ou na expectativa de verem fenômenos espíritas. Cadeiras levitando, rodas, mesas girantes, isso é coisa de séculos atrás. Coisas que os espíritos usaram para nos alertar, nos despertar sobre os ensinamentos de Jesus. Ou seja, nós estamos muito mais interessados nos fenômenos ou nos ensinamentos do Cristo. E a última terra é finalmente aquela frutífera, é a terra boa, é aquela que quando a semente cai, ela produz frutos. É aquela pessoa justamente que não se contenta apenas em ir ao centro espírita, em ir ao seu compromisso religioso. Ela trata de, sempre que possível, estudar um pouco mais, questionar, crescer, aprender e praticar. Não se contentar apenas em conservar a palavra de Jesus, mas em traduzir também os seus atos. É aquela pessoa que se desafia a todo instante, aquela pessoa que está determinada em crescer moralmente, aquela que pratica o desapego, aquela que pratica o perdão ou que, pelo menos,
tenta praticar é aquela que está compromissada realmente com o Evangelho de Jesus. E um último ponto aqui da parábola que também é interessante é que Jesus ele determina ao seu final que algumas dessas árvores, algumas dessas sementes vão semear quantidades diferentes de frutos. Ele usa o exemplo aqui de que umas vão dar 100, outras 60, outras 30. Pois é. Por causa do grau dessa determinação, do grau desse compromisso que citamos há pouco no terreno. Muitos de nós nos convertemos, nos debruçamos, nos aproximamos, exercitamos ali ou buscamos exercitar na maior parte do tempo, não só a doutrina espírita, mas a doutrina de Jesus. Mas ainda assim, nós caímos no nosso erro, no erro dos vícios, no erro da falta de indulgência, por exemplo, no erro do orgulho, no erro do egoísmo. Para alguns de nós ainda falta, por exemplo, aquela iniciativa real de praticar a caridade, de perdoar instantaneamente ou no menor tempo possível. E como há essas nuances, ou seja, depende de cada um, Jesus também coloca essa dependência de que alguns irão florescer uma quantidade muito grande de frutos, já outros não. O importante aqui da parábola do semeador é que a semente ela é oferecida a todos os tipos de terreno. Deus, no papel de semeador, ele justamente deposita em toda a humanidade, independente da raça, da classe social, do grau de intelectualidade. Deus não está interessado em quem pode justamente florescer aquela semente. Quem tem que estar interessado em preparar o terreno para que essa semente floresça somos nós, porque nós estamos ali no papel de terreno fértil ou não. E é muito interessante ver isso justamente na prática, porque na própria história de Jesus, narrada em seu Evangelho, os 12 que o seguiram eram, na sua maioria, pessoas humildes, pescadores, não detinham ali nenhuma riqueza, nenhum papel importante na sociedade. Ou seja, Jesus aqui fecha essa parábola, afirmando que todos nós temos o potencial de conhecer a sua boa nova, de conhecer a sua doutrina, de praticar os seus ensinamentos. Independente de quantos compromissos nós tenhamos, seja de cunho religioso ou não, e de qual religião especificadamente nós praticamos, todos nós temos a possibilidade de crescer espiritualmente com Jesus do nosso lado. A pergunta que fica é: qual é o terreno que nós temos em nosso coração para quando a semente de Deus realmente chegar? Vai encontrar abrigo ou vai encontrar espinhos? Vai encontrar terra fértil para florescer ou vai encontrar o concreto apenas sem terra alguma? Depende integralmente de nós. E é com esse ensinamento maravilhoso de Jesus, simples, objetivo e profundo, como todos os seus ensinamentos são, que convido a todos mais uma vez para vibrarmos. Vibração é desejar ao outro o que nós gostaríamos de receber. Então que possamos nesse instante mais uma vez fecharmos os olhos, permanecermos nessa sintonia, para que possamos unir o nosso pensamento em vibrações. Vibrações que possam envolver todo o planeta Terra numa luz radiante, cuja luz chega a todos os corações aflitos, sejam por causas naturais ou por conflitos de toda sorte. Essa mesma luz banha o nosso Brasil, esse país belíssimo por natureza, que possamos juntos nos unir para transformar esta terra na pátria do Evangelho. Essa mesma luz é depositada no coração de nossos irmãos que estão nas ruas, entregues ao frio, à fome, à solidão. Que essa luz possa também atingir aqueles que estão enfermos do corpo e da alma, os órfãos, a idade idosa, os encarcerados, aqueles que se aprisionam por sentimentos de vingança. Que essa luz esteja presente em todos os lares da terra, em especial no nosso próprio lar.
onde mentalizamos Jesus mais uma vez presente em nossa casa, iluminando todos os cômodos e os corações daqueles que convivem conosco. Nós vibramos pelo CEF, por todas as casas espíritas, por todas as igrejas, templos, terreiros, por todas as religiões. Nós vibramos em especial por aquela pessoa que mais habita os nossos pensamentos, que essas energias possam envolvê-la da melhor forma possível. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que possamos seguir resignantes, determinados, perseverantes no estudo e no aprendizado do Evangelho de Jesus. E nessa mesma sintonia passemos ao passe desta semana, onde vamos mentalizando que do alto, Jesus deposita sobre nós neste momento a sua luz, amorosa, iluminada, radiante, forte, luz que nos toca da cabeça aos pés, vai revigorando todo o nosso corpo físico, que possamos ser o terreno fértil, abrindo os nossos corações para que essa luz entre, toque os nossos sentimentos, pensamentos, a nossa consciência, revigore a nossa alma. Que possamos nesse instante também mentalizar, envolver com as mãos o nosso recipiente com água, para que essa luz também seja derramada sobre ela, magnetizando-a, fluidificando-a, para que ela contenha substâncias espirituais em suas moléculas, nos dando essa sustentação adicional no passe de hoje. E desta forma nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, muito gratos mais uma vez por receber as suas bênçãos e rogamos graças a Deus. Mais uma vez agradeço demais a sua audiência, a sua atenção no vídeo de hoje. Não se esqueça de dar aquela forcinha pra gente, curtindo este vídeo, compartilhando com aqueles que lhe são prezados. Ainda não se inscreveu? Se inscreva em nosso canal. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Que Jesus siga nos iluminando hoje e sempre. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!